Meu nome é Diego Garcia, eu sou médico e coordeno equipes médicas. Hoje iremos falar sobre recrutamento e composição de equipes médicas para a terapia intensiva no contexto da pandemia. Esse é um assunto fundamental porque durante a pandemia nós sentimos uma necessidade, uma dificuldade imensa para você conseguir recrutar a equipe médica, principalmente nos ambientes mais críticos em que a pandemia se instalou, ou seja, na UTI, no CTI. Para isso, quando você pensa em recrutar equipes para a unidade de terapia intensiva, a gente precisa recordar de alguns dos principais pontos para esse processo. A organização dos serviços, o mercado médico propriamente dito, a formação médica desde a graduação, a pós-graduação, ou seja, a residência e as especialidades, e também a remuneração. Esses pontos são importantes para lembrarmos os aspectos relacionados ao recrutamento e composição das equipes. Equipe multiprofissional num ambiente de terapia intensiva também é fundamental. Em UTI a gente não consegue falar apenas de medicina, na verdade na saúde como um todo, mas principalmente na UTI, que é o nosso tema, você precisa fazer a composição não apenas do médico ou da médica, mas também de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapia, psicólogo, fonoaudiologia, nutrição, farmácia. Então são várias especialidades para você conseguir fazer realmente a composição de uma terapia intensiva. O grande desafio durante a pandemia foi obter uma reestruturação de todos os serviços. Praticamente todos os sistemas de saúde foram influenciados de uma maneira ou outra, tanto no privado quanto no público. Ambulatórios deixaram de funcionar, pronto atendimentos foram fechados e direcionados apenas para síndromes respiratórias, UTI foram disseminadas ao longo do país, hospitais de campanha, ou seja, diversas foram as medidas acionadas e adotadas para a tentativa de atendimento da melhor maneira possível dessa pandemia que assolou não só o país como o mundo. A organização de fluxos, tanto de entrada e saída de pacientes, de profissionais, o manejo de algumas intercorrências, a dificuldade em você fazer contato com os familiares, tudo isso foi um grande desafio durante esse ambiente e durante o recrutamento e composição dessas equipes. E o principal de tudo, a pandemia é um desconhecido. Ela é um fator que a gente não consegue prever, que a gente não consegue quantificar exatamente. Então a imprevisibilidade do contexto da pandemia foi a principal e mais difícil situação a ser tratada para a gente compor as equipes aí nos ambientes de terapia intensiva. O contexto atual da pandemia precisa ser retomado um pouquinho, o contexto pré-pandemia ocorrido no Brasil, que mudou muito a questão da formação médica, mudou muito a questão da profissionalização do médico. Desde o comecinho dos anos 2000, nós estamos vivenciando um aumento grande, importante, na oferta de vagas de medicina, e isso trouxe um impacto muito grande no mercado. De 2013 para cá, após a lei dos mais médicos, a formação médica sofreu uma alteração muito grande. Então de 2000 até 2013 e 2013 para cá, a formação médica foi direcionada para o generalista. O que é isso? É aquele médico que ele passa na faculdade nos principais pontos e ao terminar ele está apto a atender as atenções ali, as demandas da atenção primária. Isso pode parecer que não, mas influenciou muito na situação e na dificuldade que tivemos no recrutamento desses especialistas anos depois. Então nesse ambiente pré-pandemia nós tivemos um aumento muito grande de ofertas de vagas de medicina, ou seja, muitos médicos se formando, entrando no mercado e praticamente todos eles com um incentivo ou um fomento muito grande para a atenção primária, ou seja, aquela parte ambulatorial, a unidade de atenção primária, a unidade de saúde da família, tirando um pouco da parte hospitalar, tirando um pouco da parte de urgência e emergência e principalmente tirando um pouco das grandes especialidades cirúrgicas, as grandes especialidades clínicas e a terapia intensiva. Mas o que realmente nos desafiou ainda mais foram as formas graves. Foram as formas que necessário foram médicos intensivistas, emergencistas, ou seja, com experiência no atendimento daquele paciente crítico em insuficiência respiratória, aquele médico que tenha trato, que tenha conhecimento de lidar com um ventilador mecânico, com sedação, com bloqueio neuromuscular. E aí a gente para e pensa, então nós tivemos aí 20
anos de uma formação voltada mais à atenção primária e nos deparamos com uma pandemia que exigiu ao máximo de nós o médico da formação, por exemplo, secundária, do pronto atendimento, da intubação, do acesso venoso, esse médico que faz os procedimentos mais invasivos. E a nossa formação há 20 anos vem investindo mais no generalista, vem investindo mais no médico de família. Esse foi um dos principais pontos críticos do recrutamento. Por quê? Porque não há médico intensivista no Brasil e no mundo capaz de cobrir todas as ofertas de UTI que surgiram. Nós tínhamos uma doença que um potencial de fatalidade grande, tínhamos uma doença com potencial de gravidade de síndrome respiratória grande e a maioria dos nossos médicos estava mais habilitado a tratar os casos leves, por uma opção da nossa formação. Então, esse ajuste, esse acerto de especialidade de demanda teve que ser realizado literalmente com o carro andando. Foi trocar o pneu do carro com o carro andando propriamente dito. Nessa situação que passamos, tivemos sim que contar com todos os intensivistas, então todos os intensivistas foram recrutados para isso, médicos anestesiologistas, cirurgiões gerais, clínicos gerais, cardiologistas, nefrologistas, médicos emergencistas, então todas essas especialidades que sabem lidar com o manejo de droga vasoativo, ventilação mecânica, com procedimentos mais invasivos, com paciente mais crítico, foram recrutados para a composição dessas equipes. Na composição das equipes, as ofertas de plantão, as primeiras ofertas de plantão, obviamente foram destinadas para os médicos intensivistas, que afinal de contas são os mais gabaritados para isso, são os que foram treinados para isso. Após ter esgotado no mercado esse médico intensivistas, nós partimos para aqueles médicos com outras especialidades, porém com experiência em paciente crítico, de urgência e emergência, como o cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião geral, como o anestesista, o médico emergencista, essas especialidades, o clínico geral, que não são intensivistas, mas porém têm muita experiência com essa demanda. Após o esgotamento dessas ofertas, tivemos que buscar os médicos que têm a especialidade, mas não têm experiência em urgência e emergência. Então, por exemplo, nós vimos em alguns locais o ortopedista dando plantão ali no Covid, vimos o ginecologista obstetra dando plantão no Covid, o pediatra, não é muito a praia dele, né? Até porque a Covid na pediatria acabou, graças a Deus, não tendo um efeito tão intenso quanto teve na população adulta e geriátrica. Depois que essas vagas também foram ofertadas e não foram preenchidas, vimos médicos que já tinham experiência, trabalhavam, mas sem especialidade alguma, mas trabalhando também. E vimos em alguns locais o médico recém-formado entrando em contato já com esse paciente crítico. Porém, na gestão das nossas equipes, nós tivemos o cuidado de trabalhar sempre ou com o intensivista ou com o especialista que tem a experiência no paciente crítico. O recrutamento passou então por diversas fases, né? Hospitais abriram enfermarias ou UTIs ou serviços de atendimento de pronto-socorro fixos, temporários, sazonais para atender a demanda. A oferta e a procura, obviamente, elevou a remuneração como há muito não se via dentro da urgência e emergência no Brasil. Então, salários foram aumentados para que pudessem recrutar esses profissionais como uma regra de mercado muito básica e muito convencional para qualquer outra especialidade, principalmente as não médicas. A estrutura do serviço teve que ser totalmente readequada, né? Então, leitos de UTIs multiplicaram, ventiladores, sedativos, bloqueador neuromuscular, as chamadas drogas vasoativas, né, as aminas como noradrenalina, epinefrina, dobutamina, vasopressina, amiodarona, diversas dessas medicações foram amplamente utilizadas, algumas delas até o seu esgotamento em níveis mundiais. Então, não só o recrutamento da equipe médica das especialidades tiveram que ser realizados, mas também o uso o mais racional possível dos insumos, o uso mais pré-determinado o possível para a determinada medicação, para determinada substância a algum paciente. E isso foi alguma coisa foi algo de difícil resolução por conta da demanda, por conta do descontrole muitas vezes e também pelo uso, às vezes, exagerado de alguma dessas medicações. E isso a gente viu, presenciou no dia a dia e tivemos aí a ideia de criar protocolos e criar fluxogramas
para destinar a utilização de determinada medicação ou não. Uma delas, por exemplo, que a gente pode dizer são os anticoagulantes. Foram amplamente utilizados aí no contexto da pandemia. E em um determinado momento, o principal deles simplesmente se esgotou em níveis mundiais. E tivemos que lançar mão de outro que há muito tempo já não vinha sendo tanto usado e que hoje, em bons lugares, tem sido a primeira escolha. Uma medicação segura, porém estava um pouco abandonada pelo advento de medicações mais modernas que simplesmente acabaram durante a pandemia. Então, além da organização das equipes, né, você trabalhar com o médico da melhor maneira possível, tentando dar o formato horizontal, ou seja, aquele médico que consegue passar, se não todos os dias ou vários dias no mesmo paciente, promovendo a esse médico também o descanso, promovendo a ele o tempo dele se desligar um pouco desse ambiente que é e foi estressante na pandemia, a supervisão, a criação de equipes, a liderança, né, a hierarquia dentro dos serviços, em que o chefe ou o supervisor assume alguns papéis para diminuir um pouco a pressão sobre a equipe médica, então o contato com os pacientes, o contato com os familiares, a resolução dos casos mais difíceis, mais desafiadores, o contato junto à direção dos serviços hospitalares, a linearização de algumas condutas, padronização de condutas, medicamentos, como eu já citei para vocês. Isso foi muito importante dentro do papel de coordenação e dentro do papel da gestão das equipes médicas. Simulação, né? Então, durante muito período da pandemia, utilizamos simulações, né, os simuladores ou manequins para treinarmos intubação via aérea, cursos teóricos práticos para capacitar aquele médico que não é intensivista, que foi a maioria, né? Tanto na prática, no manequim, no simulador, quanto nos conceitos teóricos, na diluição de droga, no tratamento de algumas doenças, no uso de antibióticos, cursos online, centro de simulação, cursos práticos com supervisão, aperfeiçoamento, treinamento de um determinado procedimento específico, como uma punção venosa, uma passagem de um catéter para diálise. Tudo isso também foi realizado durante esse período para aperfeiçoar o recrutamento e a qualidade do serviço prestado por essas equipes. O feedback contínuo durante o período da pandemia foi fundamental. Então, análise caso a caso, comissão de óbito para que se avaliassem as situações pelas quais o paciente que infelizmente foi a óbito passou, o que ocorreu durante todo esse atendimento, a avaliação do serviço pelo médico, a avaliação do serviço pela direção do hospital e principalmente a avaliação do serviço pelo usuário. Então, essa tríade de avaliação trouxe para nós muitas fórmulas, muitos recursos, a ponto de conseguirmos estabelecer alguns critérios, algumas normas para melhoria também dos serviços e principalmente do recrutamento médico. A elaboração de protocolo, criação de fluxogramas para determinadas intercorrências, para determinadas questões, para determinados tratamentos foram fundamentais para a obtenção de equipes e recrutamento e também para a melhora do sistema todo que a gente está envolvendo na saúde. Análise de dados de mortalidade, de recuperação, de extubação, de intubação, outras intercorrências. Então, o dia a dia da UTI em análise de dados foi fundamental para termos um reflexo do impacto da pandemia, para termos reflexo sobre alta, sobre óbito, sobre intercorrências previsíveis, intercorrências não previsíveis. Isso foi fundamental para que pudéssemos traçar algumas metas, traçar algumas estratégias para a resolução desses problemas. E eu acho que a grande pergunta que fica para nós, para encerrarmos agora essa nossa conversa sobre recrutamento, e o pós-pandemia? Né? Primeiro, se é que estamos no pós-pandemia, ou se estamos chegando nele. Mas a partir do momento que considerarmos que estamos realmente vivendo o período de pós-pandemia, será que precisamos manter o nosso incentivo à atenção primária? Ao meu modo de ver, sim. Ela foi uma decisão acertada. Porém, esse mesmo fomento, esse mesmo cuidado, ele agora precisa claramente e nitidamente ser convergido para outras especialidades médicas. O médico intensivista, então, acho que está claro quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos desse especialista. O anestesista, o cirurgião geral, o clínico geral, então essas grandes especialidades precisam, sim, ter uma atenção especial, os olhos de toda a comunidade, de toda a sociedade, os olhos do governo, da saúde pública, da saúde
privada precisam ser destinados e voltados às demais especialidades. Que sigamos atentos à atenção primária, mas precisamos entender que a atenção secundária desse paciente crítico do pronto-socorro, da urgência e emergência, da UTI, de uma sala de choque, esse paciente precisa ser contemplado com bons profissionais e para isso a formação médica, que falamos lá no início da nossa conversa, precisa sim sofrer algumas alterações novamente para voltar e destinar aquele aluno, aquela aluna que está em processo de formação, que a visão do médico generalista, a visão da atenção primária, ela é fundamental, mas é necessário sim que igualmente, ou às vezes até um pouco mais, esse médico que vai aí se formar, ele também tem acesso para poder atuar em breve, espero eu, que sem pandemia, mas atuar sim no serviço de urgência e emergência, porque a pandemia mostrou muitas coisas para nós, mas principalmente mostrou que existem alguns gargalos na urgência e emergência que nós precisamos tratar e reverter para não mais passarmos por algumas situações tão inesperadas como passamos nesse período. Então, agradeço a atenção de todos vocês e foi um prazer poder participar com vocês aqui dessa conversa. Muito obrigado.